Sabe, o mundo dos medicamentos pode parecer um verdadeiro labirinto, né? Cheio de termos complicados que a gente ouve por aí. Mas hoje, a gente vai desvendar essas categorias para que todo mundo possa entender melhor o que está por trás de cada prescrição. Vamos lá, vamos decifrar esse mapa juntos. Dá uma olhada aí na sua caixinha de remédios em casa. Provavelmente você já se deparou com palavras como genérico ou controlado, certo? Mas o que elas realmente significam na prática? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder agora para transformar essa confusão toda em clareza. Bom, para começar, a primeira grande divisão no universo dos remédios não tem a ver com preço nem com marca, mas sim com segurança. Vamos entender como o risco e a necessidade de controle definem a primeira categoria fundamental de todas. E aqui está a divisão, bem clara. De um lado, temos os medicamentos de uso controlado. Eles têm um potencial mais alto de levar ao abuso e à dependência e justamente por isso exigem uma supervisão super rigorosa. Do outro lado, ficam os de uso não controlado, que têm um risco bem menor. Então, o ponto crucial é sempre este: a segurança de quem usa o medicamento guia toda a regulamentação. E como essa segurança funciona no dia a dia? Para esses medicamentos controlados, como opioides para dor muito intensa ou benzodiazepínicos para ansiedade, as regras são extremamente rígidas. É por isso que existem aquelas receitas especiais, sabe, com cores diferentes, há um controle de quantas caixas podem ser vendidas e até regras de como as farmácias devem guardar esses produtos. Tudo isso é supervisionado de perto por órgãos como a Anvisa para prevenir qualquer uso indevido. Ok, além da segurança, tem outro fator que afeta diretamente o nosso bolso: o custo. A forma como o medicamento é classificado também determina o quão acessível ele pode ser para a população. Essa é a grande questão, não é mesmo? Como é que o mesmo princípio ativo, ou seja, a substância que realmente faz o efeito, pode ter preços tão diferentes da prateleira da farmácia? A resposta está na diferença entre os medicamentos de marca, os genéricos e os similares. Vamos entender esse direitinho. Tanto os genéricos quanto os similares têm o mesmíssimo princípio ativo do medicamento de referência, o de marca. A grande diferença está nos testes. O genérico precisa provar que tem exatamente a mesma ação no corpo, o que chamamos de equivalência terapêutica. Já o similar precisa comprovar apenas que é absorvido de forma parecida, a chamada bioequivalência. E por que eles são mais baratos? Porque os fabricantes não tiveram todos aqueles custos gigantescos de pesquisa e desenvolvimento do medicamento original, então conseguem oferecer um preço final bem menor. Agora vamos entrar no que há de mais moderno e complexo no mundo farmacêutico. Estamos falando de uma categoria de medicamentos que representa a vanguarda da inovação médica, o futuro dos tratamentos. Diferente dos remédios tradicionais, que são basicamente sintetizados quimicamente, os biológicos vêm de fontes vivas. Pense em células, bactérias ou leveduras que são modificadas para produzir proteínas terapêuticas, anticorpos ou vacinas. Hoje, eles são nossa principal arma contra doenças muito complexas, como câncer e várias condições autoimunes. E se temos um original, temos uma cópia, certo? Bom, mais ou menos. Quando a patente de um biológico expira, surgem os biosimilares. Mas como a produção vem de organismos vivos, é simplesmente impossível criar uma cópia 100% idêntica. Eles são muito semelhantes, mas nunca gêmeos idênticos, o que exige testes super rigorosos para garantir que são seguros e eficazes. Preparados para um conceito que pode ser bem surpreendente? Vamos falar sobre quando um medicamento é usado para algo que não está escrito na sua bula oficial. E olha, isso é mais comum do que se imagina. Uso secreto? Não exatamente, mas um uso não oficial, sim. Essa prática se chama uso off-label e é uma ferramenta muito importante na medicina, claro, quando é feita com base em evidências científicas sólidas. O processo é bem lógico. Imagine um remédio que foi aprovado para tratar uma doença A. Com o tempo, novas pesquisas científicas podem sugerir que ele também funciona muito bem para uma doença B. Com base nessas evidências, o médico pode prescrevê-lo para a condição B, sempre informando o paciente sobre os riscos e benefícios. É uma prática comum em áreas como oncologia e psiquiatria. Um antidepressivo, por exemplo, pode ser usado para tratar certos tipos de dor crônica, com base em novas descobertas. Então, depois de toda essa jornada, o que fica? Fica a ideia de que entender essas categorias não é só uma curiosidade, mas uma ferramenta poderosa para que a gente possa cuidar melhor da nossa própria saúde. E esta é a mensagem central de tudo. Quando se entende o que se está tomando, por que se está tomando e quais são as alternativas, a pessoa se torna uma participante ativa no próprio tratamento. No fim das contas, conhecimento é segurança. Fica então uma reflexão final.
Com base no que a gente viu hoje, que perguntas podem ser feitas na próxima conversa com um profissional de saúde? Talvez sobre a diferença entre um genérico e um similar, ou porque um medicamento específico foi escolhido em vez de outro. Estar bem informado é o que realmente importa.